a tragédia de Eduardo Campos mudou um pouco o cenário. E a candidata Marina Silva introduziu no programa alguns temas que não são tão, digamos assim, afeitos aos interesses do Quais setor. são eles? 2 temas centrais. Primeiro, ela ressuscitou o tema do índice de produtividade como um instrumento de medir a capacidade do produtor de produzir adequadamente, né, num nível que atenda à determinação constitucional, segundo a qual toda propriedade rural tem que cumprir sua função social, produzir, gerar emprego, tal, no meio ambiente. Então, quem não cumprisse isso ficaria sujeito a desapropriação. Esse é um item. E o outro item é o item do desmatamento zero, que eu acho que é um pouco utópico. O mundo terá 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, vamos precisar comer. 80% do crescimento da produção virá de produtividade, mas 20% virá de novas áreas, no Brasil e em outros países do mundo. E o Brasil é que tem hoje 61% do território, 61% do território com florestas nativas do tempo de Adão e Eva. Então, abrir algum cerrado será necessário. Porém, a minha tese é desmatamento ilegal zero. Ou faz com legalidade, com autorização do IBAMA, do meio ambiente, com beneplácito de todos os órgãos competentes, ou não pode fazer. Mas desmatamento zero eu acho que é um exagero. Os passos dados por Beto Albuquerque ajudaram até agora? Sem dúvida. Até agora tem desanuviado ambientes. Mas acho que é importante que a candidata diga o que o Beto está dizendo. No caso de Marina Silva, se ela assume um discurso público falando sobre o desmatamento zero ilegal, desmancha qualquer resistência a ela nessa área. Índice de produtividade como um fator de incentivo a que os produtores tenham um bom índice e não apenas como fator para punição dos que não tiverem. Ótimo, mas está escrito no programa não é isso, então tem que reescrever o programa. Num eventual segundo turno entre Dilma Rousseff e Marina Silva, que dúvidas vão permanecer e que tipo de debate vai ter que acontecer a respeito do agronegócio entre ambas? Essa é uma questão muito complexa, né? Eu diria até, Fernando, que ainda no primeiro turno, essa questão está ainda indefinida. Dilma terá que dizer o que ela pretende em relação à agroenergia. Qual é a matriz energética para o país? Ela que é especialista em energia. Né? Qual é o papel da Petrobras? Qual é o papel da agroenergia? Qual é o papel do etanol na agroenergia? Qual é o mecanismo para a recuperação desse setor que gera 1 milhão de empregos só em São Paulo? Né? Então, é preciso que ambas se debrucem sobre o agronegócio com mais especificidade e com mais respostas às perguntas colocadas. O senhor acredita que, dado o histórico de Marina Silva, durante o período em que ela foi ministra, inclusive na mesma época que o senhor foi ministro da Agricultura, ela foi ministra do Meio Ambiente, havia muito debate ali, muita fricção entre essas áreas. O senhor acredita que Marina Silva, com um discurso parecido com esse que o senhor ouviu de Beto Albuquerque, consiga debelar a resistência que existe em relação a ela? É difícil responder isso, Fernando. Marina, houve um período ao qual você se referiu, na discussão, por exemplo, sobre a transgenia, né? Começo do governo Lula, mais tarde no Código Florestal, em que ela teve posições muito duras contra o agronegócio, como consequência do que ela queria, do que ela propunha. Isso gerou uma desconfiança muito grande em relação a ela. A questão do desmatamento também gerou algumas áreas de grande atrito. Mato Grosso, o governador do estado foi chamado de motosserra de ouro por ela. Então, ela gerou uma área de desconfiança e de rejeição muito grande, muito grande. Hoje, converso com ela e a vejo muito mais flexível e disposta ao diálogo. E as pessoas dizem, mas claro, está na campanha eleitoral, né? Então, eu acredito que para o segundo turno, ela precisa ter muita sensibilidade e clareza para eventualmente retomar a confiança no setor. Agora, eu enxergo também, falando com empresários do setor, políticos ligados ao setor, que a presidente Dilma Rousseff também não é uma campeã de popularidade no setor. Não é. Então, teremos duas candidatas, se o segundo turno for entre as duas,
que enfrentam resistências do setor. Razão pela qual acabo de dizer que ambas têm que olhar para o setor com especificidades. Olha, no assunto tal, minha posição é X. No assunto tal, minha posição é Y. Para que haja uma posição muito definida e o setor possa se posicionar também com mais clareza. O senhor deu uma declaração pessoal a respeito da sucessão presidencial, dizendo que, particularmente, deve optar pelo voto em Aécio Neves no primeiro turno. No momento, vê mais clareza em Aécio Neves, Por do uma seu razão ponto de vista. clara, porque a melhor proposta, a melhor resposta dada ao nosso plano oferecido aos 3 candidatos foi dada por ele.